e principalmente com muita saúde, né? Mas é marcante essa história aí de jogos na madrugada, né? Tivemos hoje aí um confronto do Brasil pelo vôlei, que a gente viu aí a gente acabou vendo aí no começo da madrugada, né? Brasil acabou vencendo a Tunísia com sufoco no começo, né? Mas enfim, conseguiu reabilitar e vencer com certa tranquilidade no final. Mas foi um jogo bom, viu? Foi um jogo bom. E acabei vendo um pedaço também do jogo da Argentina contra a Rússia. Tem um negócio esquisito lá, né, Cacau? Na Rússia não é Rússia, é Comitê Olímpico. Tem umas paradas esquisitas aí na nomenclatura devido aos doping, né, detectado aí da Rússia, né? Não, exatamente. Essa é a parte ruim do esporte, né? No, questão do doping, eu não sei exatamente qual o motivo lá, mas a gente vai sempre lembrar como seleção russa, né? Mas como você falou do vôlei, Rússia e Argentina, foi um bom jogo. E o jogo do Brasil, uma curiosidade, né? O jogo do Brasil com a Tunísia estava marcado para as 11 horas, né? Mas como o jogo anterior, né, como é realizado num ginásio só, o jogo anterior, Itália e Canadá, se prolongou, né? Até uma coisa inesperada, o Canadá abriu 2-0, a Itália foi lá e virou 3-2. Então o jogo se prolongou, por isso que o jogo do Brasil iniciou mais tarde, né? E também tivemos agora de manhã o jogo a Polônia e Irã, outra surpresa também. O Irã ganhou da Polônia 3-2. Então a Olimpíada já começa com alguns bons jogos aí, grandes surpresas, né? Apesar que o Irã tem tradição no vôlei, né? Não é e a gente vê também uma Tunísia, né? A gente fala, Brasil e Tunísia vai ser fácil, né? Não foi fácil. A Tunísia encrespou o Rapaz, jogo tem aí nos um dois primeiros ponteiro lá sets. que bate Mike Martelo, Bate rapaz. O forte. bicho é forte, Bate hein? forte. Bate forte. Teve a esgrima também, que é um esporte bastante curioso, né? Uma, uma luta de espada, mas no final não, né, não, tem uns sensores lá na roupa que detecta as batidas, né? Mas enfim, não chega a ser uma luta agressiva. Travou aí, Dudu. O Dudu tá falando da esgrima. A Nathalie, né? É uma italiana naturalizada brasileira. Foi ela quem. Ela pegou a primeira colocada no ranking. Pessoal, por favor, só dá um feedback. Foi o Dudu que travou mesmo? Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá, beleza, então, vamos lá. A Nathalie, né, o Dudu tá falando da esgrima, a Nathalie, né, a brasileira, a italiana naturalizada brasileira, acabou perdendo na primeira luta, mas era esperado, porque ela pegou a vice-campeã olímpica, pegou uma chave muito forte, acabou, acabou sendo eliminada logo na primeira luta, sentiu muito, vê o desespero dela depois da luta lá, se desculpou, fez várias questões lá, né? Outra questão também no judô, na judoca brasileira no ligeiro, né? Até 60 quilos lá, deu o ipom mais rápido da Olimpíada até agora, com 15 segundos ela conseguiu derrubar a adversária, mas aí na segunda luta pegou a campeã mundial lá, primeira do ranking, aliás, pegou a primeira do ranking e acabou sendo derrotada e também chorou muito, foi amparada ali e tudo, e essa é a Olimpíada, né? Vamos esperar aí o Dudu voltar para a gente dar continuidade ao programa.
Dudu foi tomar uma jamel, isso mesmo, Juliano. Vamos esperar. Rapaz, logo no começo, assim, ser derrubado não é fácil, não, hein? Vamos lá. Que é isso? Que internet é essa, amigo? Você foi levando aí, Cacau? Foi levando, eu falei da Nathalie, né? A esgrimista brasileira perdeu a primeira luta lá para Aí já tá vice-campeã eliminada, mundial. né? Está eliminada. A judoca brasileira no ligeiro também conseguiu o ipom mais rápido da Olimpíada, porém perdeu na segunda luta para a primeira colocada do ranking mundial e chorou bastante lá, ficou sentido porque ela teve chance de ganhar a luta, né? E no judô masculino também o Brasil perdeu, no ligeiro também pegaram chaves muito difíceis, né, os judocas brasileiros. O curioso dessa Olimpíada, dessa não, de todas, né? Tem esporte que a participação é muito rápida, né? Uma partida você já está eliminado, mas enfim, dependendo do esporte, acho que o pessoal já está É a regra, né? acostumado com esse sistema, né? Não tem o que Exatamente, fazer. é o regulamento. Agora, o vôlei de praia tem grupo, né, Cacau? Que nem a brasileira lá. Grupo. As brasileiras venceram ontem e não é tipo mata-mata, né? Então tem grupos também, né? Sim. O esporte coletivo normalmente é assim, né? Não joga, mas tem uma fase de grupos para depois ter o mata-mata. Mas agora o esporte individual tem essa questão aí que. Imagine um nadador de 50 metros livres, por exemplo. Se ele vai cair na piscina, vai nadar, se ele não classificar para a segunda fase, né? Segunda eliminatória, ele tá fora, ele vai nadar 20 segundos ali, 25 segundos. Então é a peculiaridade de cada esporte, né? Agora deve ter tido uma preocupação lá na Vila Olímpica também para separar, né, as equipes, não ter muita aglomeração igual de costume, porque nas outras Olimpíadas sempre a gente soube que é uma grande festa, né? A integração Vila aí Olímpica. entre Vila Olímpica, entre a integração entre as equipes, né? Mas desse ano deve estar meio restrito o negócio lá, né? As integrações, as festas, enfim. Não sei como é que tá o esquema, já que o Japão tá passando por um momento difícil também, né? É o que a gente espera, né? Aí até falaram que as camas eram feitas de papelão, né? Mas é uma grande questão aí falar que cama de papelão, mas aguenta 200 quilos, então não é esse o que vai evitar qualquer tipo de contato, né? Cama de papelão é brincadeira, né, cara? Beijo, Ana Paula. Não, e outra coisa, uma das grandes questões da Olimpíada é essa integração entre os atletas, né? Integração entre os atletas. Então, e eu acho muito difícil de se segurar isso, porque você imagine um atleta, né, um atleta menos conhecido mundialmente, encontra lá na Vila Olímpica com algum, né, desses atletas mais famosos, né? Esse tipo vai abordar, é natural isso, é a oportunidade da vida do cara. E sem contar que apesar de pedir para evitar relações e tal, a distribuição de preservativos vai continuar, já tem a distribuição de preservativos na Vila Olímpica, então é aquele jeitão, né? Vai saber o que está acontecendo. A programação aí para hoje, né? Temos aí o basquete americano, o destaque da agenda de hoje. Até alguns anos atrás a gente fala achando que tá novinho aí, né? Mas enfim, acho que desde 92 em diante passou a participar o basquete profissional americano, né? Isso. E se eu não me engano, acho que 2 edições eles acabaram perdendo a final. Uma para Argentina, né? Uma para Argentina, né? Opa. Mas aí ficou. Caiu?
Foi. Voltou? Voltou. Mas aí ficou covardia, né? Esse jogo, principalmente no começo, lá jogar contra aquela equipe. Acho que o Brasil jogou em 92 contra o time americano, acabou levando uma lavada, né? Lavada. Mas isso aí só aconteceu depois da derrota dos Estados Unidos no Pan-Americano para o Brasil. Perdeu em casa o Pan-Americano para o Brasil, daí viram que eles não são mais. E perdeu em casa para o Brasil, aquele famoso jogo lá do Oscar, do Marcel, né? E a partir dali que se perdeu a hegemonia no Pan-Americano, né? E nas Olimpíadas também estava perigando. Aí voltou o profissionalismo. Mas aí a Argentina conseguiu ser. A Argentina foi medalha de ouro no basquete ganhando da seleção americana, né? E hoje que nem sempre os Estados Unidos levam a nata mesmo, a melhor seleção, né? Leva um grande time, né? Mas hoje a gente tem outras equipes que os jogadores atuam na NBA também. Então tem os grandes jogadores do mundo atuam na NBA, né? Mesmo não sendo americanos também. Então tem um certo... Dá jogo, vamos falar assim, não é como começou em 92, 96, que era aquele passeio, né? Hoje dá jogo. A equipe dos Estados Unidos normalmente é a melhor, mas dependendo contra quem jogar, vai ter jogo. Tem alguns jogos que ficam marcados aí, né, Cacau, na memória, né? Um jogo que fica marcado na memória, tinha 10 anos, lá em 84... Foi de madrugada também. Para mim era madrugada, mas não devia ser tão tarde assim. O Brasil enfrentou os Estados Unidos, né, na final e acabou ficando com a prata. Esse foi um jogo que ficou marcado aí na memória, né? Tem também aquele 96, onde o Brasil... Isso, vôlei masculino. E tem em 96, onde a seleção feminina de vôlei enfrentou a Cuba, né? E teve aquela... Quase saíram no tapa na quadra, né? Foi um jogo bem marcante também, onde o Brasil também não conseguiu a medalha de ouro, né? Então tem alguns jogos que ficam marcados aí em cada edição. Acho que a única Olimpíada que eu não acompanhei muito foi 2012, assim, não que eu consiga assim tudo, né? Mas enfim, que eu não tenho nada que me lembre nada em 2012, Cacau. Esse caso, esses dois casos que você falou foram bem marcantes mesmo. O que o Brasil, a gente tinha esperança da medalha de ouro, seria a primeira em esportes coletivos, né? No 84, Brasil e Estados Unidos, e o Brasil tinha ganho dos Estados Unidos na fase de classificação por 3-0, né? Acabou chegando na final e ficando com a prata. E o jogo contra Cuba, a mesma coisa. O Brasil tinha ganho de Cuba 3-0 na primeira fase, e Cuba perdeu um outro jogo, eu não me recordo contra que seleção, e acabou saindo em terceiro lugar da chave. Isso fez com que o cruzamento Brasil e Cuba fosse para a semifinal. Então, na Olimpíada de 96, né? Brasil e Cuba, 96. O Brasil perdeu para Cuba na semifinal, 3-2. Fez 2-1, acabou perdendo por 3-2, né? E fez a semifinal e acabou ficando com o bronze e vencendo a Rússia no terceiro e quarto. Então, são essas curiosidades, né? Por exemplo, também na Olimpíada de Londres, o que eu mais me lembro foi que o vôlei feminino do Brasil, né, fez uma campanha ruim na primeira fase, perdeu 2 jogos, aí dependia de uma vitória na última rodada da fase de grupos para sair em quarto lugar, dependia que os Estados Unidos vencesse a Coreia do Sul, né? E os Estados Unidos poderia deixar rolar e desclassificaria o Brasil na primeira fase. Mas não, os Estados Unidos jogou como deveria, ganhou, o Brasil saiu em quarto, acabou vencendo os Estados Unidos na final. Acabou sendo campeão, bicampeão, na verdade, com os Estados Unidos vice. E aí, quando veio para a Olimpíada do Rio, o Brasil favoritaço, perde um jogo para a China que ninguém esperava também nas oitavas, nem chegou nas quartas, acabou não disputando medalhas. Essa coisa bonita do esporte olímpico, né? A gente lembra de Barcelona também, aquela equipe de vôlei masculino maravilhosa, também. Foi campeã, nossa, a gente assistiu o jogo, inesperado, né? A gente não sabia que o Brasil estava com aquele time tão bom, né? Perdeu um set só na Olimpíada inteira, ganhou todo mundo de 3-0, só a semi com os Estados Unidos que foi 3-1. Então, tem muitas coisas marcantes na Olimpíada, né? Agora tem a questão aí do futebol, nós comentamos no programa passado, que não combina com os outros esportes, né? Porque os outros esportes, os atletas dão melhor aí, as equipes são formadas com as melhores, né, os melhores atletas de cada modalidade,
E já no futebol não existe isso, né? Uma equipe restrita até sendo 24 anos, né? E você vê, por exemplo, o time da Alemanha não conhecia ninguém, né? Então talvez seja o time C, o time D da Alemanha, mas permanece em disputa o futebol, sendo que poderia ser substituído por um futsal, por exemplo, né? Então você vê, tem skate, né? E não tem futsal. Nada contra o skate, muito pelo contrário, o skate é um esporte muito interessante e muito praticado pelo mundo, né? Mas você vê o futsal, o moleque começa a jogar com 3 anos de idade e não tem na Olimpíada. Então são algumas coisas aí que a gente observa, né? Dentre tantas coisas boas que a gente vê na Olimpíada, são coisas que a gente observa aí como uma crítica aí, né? O próprio COI, a organização, que deixa de incluir alguns esportes tradicionais, né? Na Olimpíada, e deixa o futebol, que não acrescenta nada nos Jogos Olímpicos, cara. É questão política, né, Dudu? Questão política pura. A FIFA, ao mesmo tempo que não quer que as equipes vão com as equipes principais, tanto é que não é uma data FIFA, a Olimpíada não é uma data FIFA, isso faz com que os clubes não liberem os jogadores, né, não só no Brasil, como no mundo todo. Alguns clubes liberam o jogador para ter uma visibilidade para uma eventual venda, é o caso aqui do Brasil, né? Os clubes brasileiros, já assim, até aqui no Brasil já começou a não ter isso. O Flamengo não liberou o jogador, não liberou o Pedro, por exemplo. Mas o Bragantino, por exemplo, o Bragantino, o Claudinho tá lá, o supra-sumo, uma eventual, liberou antes do previsto, tudo. Então, para esses clubes é uma vitrine, para a segunda classe do futebol, segunda, terceira classe. Você falou da Alemanha, o time C, o time D, o time do Brasil também, a mesma coisa. Tem ali o Richarlison, que brigou com o clube lá, os outros são jogadores reservas, praticamente todos eles reservas nos seus clubes, né, que vão estar em pré-temporada, e teve um acordo da CBF aí com os clubes e alguns jogadores brasileiros aí. Aliás, tem tanto goleiro para levaram aquele goleiro do Atlético Paranaense lá, meu Deus do céu, que perigo. Não dá segurança nenhuma, é um dos jogadores mais velhos, né, mais de 24 anos lá, tinha outras opções, eu acho que poderia ter umas opções melhores aí para levar no gol, né? Inclusive, acho que o goleiro do Grêmio lá, que é o reserva dele, eu acredito que você dê um pouco mais de segurança, né? Mas assim, o futebol, mas a contrapartida disso é que foi um jogo bom, o jogo do Brasil com a Alemanha, né? Eu fazia tempo que não via, eu não dava gosto de assistir um jogo esse que é o contraponto, né? Foi um jogo gostoso de assistir, o Brasil jogando para frente e tal, dependente da fragilidade, entre aspas, da Alemanha, aí o Brasil jogou bem. Ele fez um jogo bom, depois o goleiro deu uma contribuída lá, o Brasil deu uma bobeada, quase empata o jogo ainda, depois venceu. Mas o futebol não é o principal da Olimpíada. Isso, a gente assiste o futebol porque gosta de futebol, mas se a gente for pensar em termos técnicos, termos de jogo, é um campeonato. A gente até pensa 2 vezes assistir uma partida de futebol, igual você comentou, né? A gente sempre espera que vai ser um jogo ruim, no fim acaba sendo surpreendido aí com uma boa partida, né? Porque não dá vontade de assistir um jogo de futebol olímpico, sabendo que, né, você malemar vai conhecer meia dúzia de jogador. Agora, em 84, que foi a equipe do Internacional, né, disputar a Olimpíada, né, que ficou vice-campeã. É que o regulamento era diferente, né? O regulamento era assim, eram permitidos jogadores que não tinham disputado a Copa do Mundo, né? Então o Brasil mais justo, né? Época, não entender. Seria mais interessante, mais viável. Talvez sim, mas daí aqui no Brasil pegaram a equipe do Internacional, pegaram o meia Gilmar do Flamengo e mais um outro jogador que eu não me recordo e foram disputar a Olimpíada. Era um time já entrosamento e tal, e pegaram a medalha de prata. Agora não sei se o Pisserni era técnico do Inter naquela época. Era o técnico do Inter. Era do Inter? Pierre Pisserni. O Juliano está comentando aqui sobre o 2004, né? Foi a única edição que os Estados Unidos não ganhou, que a Argentina foi campeã. 2004, lá em Atenas, né? Os Estados Unidos acabou ficando com a medalha de bronze. A Espanha foi com 6 jogadores que atuaram na Eurocopa. Isso. E empatou com o Egito. Esses jogadores que jogaram na... Então, desses 6, vamos pensar, 3 devem ser acima de 24 e os outros 3 abaixo, né? Tem essa informação aí, Gilbão? Se tiver, passa para nós aí.
Normalmente as equipes não levam ninguém, não utilizam a regra, vão com a seleção sub-23 mesmo, no caso agora sub-24, né? Normalmente, né? Não tenho essa informação, mas acredito que não sejam, acho que sejam todos sub-24. Acredito Tá, então, eu. Olimpíada rolando. Mais algum destaque, Cacau, para a gente passar para o Brasileirão? Esse é o futebol feminino, né? O futebol feminino tá bacana de ver, pelo menos o grupo do Brasil, tá saindo gol, né? Tá saindo bastante gol aí. 3-3, né? 3-3 hoje, uma curiosidade. Para mim, ficou um pouco nas entrelinhas aí, nenhuma das equipes queria ficar em primeiro lugar. Porque olha a questão. Quem sair em primeiro lugar desse grupo, do Brasil, vai pegar o segundo do grupo de Estados Unidos e Suécia. É um dos dois que são os favoritos a disputar o título. Olha só. E quem sair em segundo vai pegar o segundo também do outro grupo, que é teoricamente mais tranquilo. Então eu vi eu senti alguma coisa no ar nesse jogo aí. Eu não vi Quem sair em primeiro pega o segundo do grupo dos Estados Unidos? Estados Unidos ou Suécia? Tá. Quem fica em primeiro? A Suécia deve sair em primeiro, vai pegar os Estados Unidos. A Suécia deve sair em primeiro porque a Suécia ganha de 3-0 dos Estados Unidos. Os Estados Unidos deve sair em segundo. E quem sair em segundo do grupo do Brasil pega o segundo do outro grupo lá, que é Inglaterra, Chile... Ah, não é do mesmo grupo? Não, é do outro, são 3 grupos. Até então, isso é diferente, cara. Vale a pena sair em segundo lugar se for pensar em cruzamento, se for pensar no cruzamento futuro. Vale a pena sair em segundo lugar. E isso eu tenho certeza. Se a gente aqui está pensando, eu imagino lá também, se não estão pensando. Eu já estranhei a técnica brasileira trocar 3 jogadores no intervalo, tirou a Marta na hora que estava ganhando o jogo. E pelos resultados dá para fazer essa combinação ainda? Dá para fazer, porque vai para a última rodada. Na última rodada, Brasil e Holanda estão empatados em primeiro lugar. Aí no saldo de gols, a Holanda está com 7 e o Brasil com 5. Então, o Brasil, para ficar em primeiro lugar, tem que ganhar da Zâmbia de 3 gols a mais do que a Holanda ganhar da China. Só que não vou me surpreender se a Holanda não empatar com a China. Não vou me surpreender. Por colocar um time reserva, eu não vou me surpreender. Então, eu prevejo alguma coisa diferente aí na terça-feira, tem que acompanhar atentamente isso aí, porque todo mundo vai querer fugir dos Estados Unidos. E eu acho que... vai ser igual aquele jogo de futsal que nós mostramos aqui do Barcelona? Não sei se vai chegar nesse nível, mas não duvido que o Brasil entre com o time totalmente reserva contra a Zâmbia, e não duvido que a Holanda também facilite bastante para a China. Juliano buscou informação aqui para a gente dos times da equipe da Espanha. Os jogadores aí, 2 jogadores acima de 25 e um com 24, são os escolhidos como maior de 23 aí. Boa, Gilbão, obrigado pela informação aí. Eles estavam na Eurocopa, esses jogadores, né? Então a Espanha aí passa... Oi? Os 3 não estavam. Não estavam na Euro? Ele colocou aqui que não estavam na Euro. Ah, tá. Não estavam na Euro, mas tem os outros que estavam na Euro e estão participando, né? 6 abaixo de 24 anos que estavam na Euro. Estavam na Euro. A Espanha jogou a Euro com uma equipe nova, renovada, né? Uma equipe com jogadores jovens, vamos dizer assim. Então tá aí a Olimpíada, força total. Oi? Hoje, 23 anos é uma idade boa pro futebol, né? Não é um jogador tão novo assim, né? Não é categoria de base, mas o cara com 23 anos já despontou no futebol. Já rodou, né? Temos aí, então, os próximos dias com grandes jogos para todos os gostos. Vamos lá, então, vamos rodar o nosso Pensa Rápido de hoje para você participar, saborear as delícias lá da Casa do Líbano, Hoje tem 2 quibes, 2 esfirras, deliciosos, né? Para que você possa concorrer aqui no final do nosso programa. Basta responder. Temos um encontro lá da Libertadores, daqui a pouquinho eu vou falar de Libertadores, entre São Paulo e Palmeiras, né? Então a pergunta é: quantas vezes São Paulo e Palmeiras se enfrentaram em outras edições da Libertadores? Claro, nesta edição, São Paulo e Palmeiras vão se enfrentar 2 vezes, né? E de volta. Então, com esse raciocínio, quantas vezes São Paulo e Palmeiras se enfrentaram em outras edições? 6 vezes? 2 vezes? 8 vezes? Ou 10 vezes? Lembrando que a primeira
primeiro confronto, uma dica, hein? Primeiro confronto entre São Paulo e Palmeiras em Libertadores foi no ano de 1974. Então, quantas vezes São Paulo e Palmeiras se enfrentaram? 6, 2, 8 ou 10? Basta responder, então, aqui no nosso chat para você concorrer no final do programa aí as delícias da Casa do Líbano, a Casa do Líbano que publica diariamente aí as delícias no Instagram, no Facebook, acompanhe as publicações, faça seu pedido pelo telefone, pelo WhatsApp lá da Casa do Líbano, ou dá uma passadinha lá, você será muito bem atendido lá pelo Zé Abidala e toda a equipe. O telefone da Casa do Líbano, 997072120, faça seu pedido pelo WhatsApp, chega rapidinho aí para você, né? 997072120. Então hoje temos 2 quibes e 2 esfirras. Tivemos aí o vencedor da semana passada, o grande amigo nosso Ezequiel, que esteve aqui em Botucatu na quinta-feira, né? Não sei se está aqui ainda. Esteve aqui e ele foi saborear as delícias da Casa do Líbano. Ele recebeu aí o prêmio da Casa do Líbano, agregou mais alguns salgados lá e saboreou as delícias da Casa do Líbano. Obrigado, Ezequiel, aí pela participação. Se tiver assistido, ele falou que talvez não sabia se acordar para assistir hoje, hein, Cacau? Mas daqui a pouquinho deve estar chegando aí. O Dudu, sobre a pergunta aí do Pensa Rápido, nós tivemos numa São Paulo e Palmeiras no Morumbi, né? Não lembro se você não foi, né, nessa do São Paulo e Palmeiras. Não estive, eu não estava. O Marcelo. Eu e o Marcelo tivemos lá um dos jogos aí, São Paulo e Palmeiras, em 94, na volta da Copa do Mundo de 94, que o São Paulo ganhou do Palmeiras 2-1, 2 gols do Euler. Aliás, o Palmeiras é freguês do São Paulo no mata-mata da Libertadores. Né? E é exatamente esse jogo da nossa lembrança do dia daqui a pouquinho, hein, Cacau? São Paulo 2, Palmeiras 1, 24 de julho de 94. Você estava lá, né, Cacau? Esse sabe porque estava lá, esse aí foi bacana. Estava lá. São Paulo não teve derrota para o Palmeiras na Libertadores, não, hein? Sim. Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar da Libertadores. Vamos ver aí o que vai rolar nos próximos jogos. Vamos falar já da Libertadores, já que estamos no assunto. Vamos falar já da Libertadores. Tá começando o pessoal começar a responder aí no chat, né? Legal. O Gilban tá dando a dica aí. Vamos participar. Faça como o Juliano, Ana Paula, já vão respondendo aí no chat para vocês poderem concorrer ao nosso sorteio no final do programa. Libertadores, então. Vamos falar da Libertadores, daqui a pouquinho a gente fala do Brasileirão. Tivemos aí as definições no meio de semana, né? Os classificados para as quartas de final. O jogo lá que não acabou muito bem, né, entre Atlético Mineiro e Boca, acabou em 0-0. E nos pênaltis o Atlético acabou vencendo por 3-1. Molecada ruim para bater pênalti do Boca, hein? Pela madrugada. O São Paulo fez uma apresentação muito boa lá na Argentina, venceu o Racing por 3-1. O Palmeiras também garantiu aí o avanço, uma vitória tranquila sobre a Universidade Católica, 1-0. O Barcelona 3, Vélez 1. River ganhou do Argentino Júnior, 2-0. O Flamengo goleou a Defensa por 4-1. Internacional e Olímpia empataram em 0-0 e nos pênaltis 5-4. Eu nunca vi tanta chance de gol num único tempo. O primeiro tempo o Inter foi soberano, mas massacrou. E não conseguiu fazer o gol, cara. É impressionante. Não sei se é azar, não sei do que chamar, mas criou muitas oportunidades, não conseguiu e acabou sendo eliminado. E o Fluminense e Cerro, essa partida mudou? Foi adiado devido à morte do filho do treinador do Cé, do Arce. Filho do Arce, que é treinador do Cé, foi pro dia 7, né? Se não me engano. 3 de agosto, 7h15 da noite. Isso. Então, os confrontos definidos, com exceção aí desse último confronto entre Fluminense e Cerro, temos aí São Paulo e Palmeiras, com as datas já marcadas, hein? 10 de agosto, às 9h30, e a volta 17 de agosto, às 9h30. São Paulino e palmeirense! Enquanto não tiver essa definição, ninguém vai ter sossego, hein? A ansiedade muito grande para esse jogo. River e Atlético Mineiro, dia 11. Olímpia e Flamengo também, dia 11. E esse jogo aí que está aguardando Fluminense e Cerro, quem vencer pega o Barcelona no dia 12. Então daqui até o dia 10, né, Cacau? É impossível não pensar em outra coisa que não seja esse confronto
São Paulo e Palmeiras, Cacau. Com certeza, né? E tivemos o São Paulo, que tinha conseguido, talvez, foi o pior resultado entre os brasileiros, né? Na primeira rodada, no jogo de ida, né? Aí foi lá, conseguiu uma vitória categórica sobre o Racing, 3-1. A surpresa, o Marquinhos, né? Muita gente criticou, como que vai pôr um moleque para jogar, não sei o quê. Ele foi lá e deu conta do recado, vendo que o Pablo parece que vai perdendo seu espaço dentro do São Paulo. E aquela questão do futebol de hoje, né? O cara fez uma partida, né? Vamos fazer uma partida convincente aí, diz que já Barcelona, Real Madrid, tá todo mundo de olho no rapaz novo aí, no Marquinhos. Mas São Paulo conseguiu dar uma lavada na alma da torcida do São Paulo, dar uma tranquilidade lá para os jogadores, para a sequência aí do Campeonato Brasileiro e para Libertadores. O Palmeiras também conseguiu uma grande vitória, assim, jogou bem dessa vez, o Palmeiras jogou bem, né? Foi 1-0 só, mas perdeu também um caminhão de gols. Perdeu um caminhão de gols, a vitória poderia ser bem mais tranquila, mas foi 1-0, mas o Palmeiras jogou bem. O Flamengo é outra. Assim, essa semana foi bem representativa nessa questão, né? Dos times perderem gols e depois o jogo complicar. O Palmeiras massacrou a Universidade Católica, mas foi só 1-0. Depois no finalzinho quase tomou um empate lá, uma bola, um lance isolado lá, quase tomou um empate. O Flamengo estava massacrando o Defensa e Justiça, massacrando. Aí numa bobeira lá do goleiro do Diego Alves lá, tomou o gol de empate e passou maus bocados. Depois no final, com as substituições do Renato Gaúcho lá, acabou vencendo o Defensa e Justiça. O Internacional foi aquela coisa, não dá para acreditar que foi eliminado pelo Olímpia. O Internacional fez 4 jogos com o Olímpia na Libertadores, ganhou 2, empatou 2, fez 7 gols e tomou 1 e está eliminado. Claro que não vale o retrospecto da primeira fase e tudo, mas é um absurdo o Internacional ter sido eliminado pelo Olímpia. Se eu fosse torcedor do Inter, eu ia estar muito bravo uma hora dessa aqui. Ainda mais com tantas chances de gol que teve, né? Muitas chances, e pênalti depois no segundo tempo, e fora o pênalti, muitas chances. O Edenilson tinha 100% de aproveitamento em cobrança de pênalti, né? Tinha feito 14 gols seguidos, perdeu na hora que não podia, né? Talvez o lance mais importante. Mas fica aquela coisa, o Inter e o Atlético e Boca, o Boca foi garfado. Historicamente, o Boca é o time mais... O Boca é o Corinthians da Libertadores, né? É o time, normalmente, que é mais favorecido pela arbitragem, né? Inclusive, o Boca contra Palmeiras e Corinthians aqui, em anos anteriores aí, o Boca foi muito beneficiado, né? O Corinthians e Palmeiras têm toda razão para reclamar do seu... O Baldo Aquino e Carlos Amarília, dois paraguaios aí que prejudicaram muito os times brasileiros a favor do Boca. Mas dessa vez o Boca, que aliás foi com um uniforme horrível, o Boca tem um uniforme lindo, foi com um uniforme horrível, parecia uniforme do Botucatu nos jogos regionais aqui, nos jogos abertos. Parecia jogo de não sei, não consegui entender como conseguiram estragar o uniforme do Boca, mas o Boca fez um ótimo jogo com o Atlético, como a gente falava aqui, o 0-0 em casa não é um resultado ruim, né? Então o Boca veio, sabe jogar o argentino sabe jogar com essa questão, só não ganhou por causa da arbitragem, tenho certeza, eu tenho absoluta convicção disso. Não tinha como anular aquele gol, pô. Não tinha, não dá para ver, não consegui ver. Não consegui tanto gol na ida, ele foi prejudicado nos 2 jogos. Então, mas nada justifica toda aquela palhaçada que fizeram lá no final do jogo, né? Destruindo o patrimônio, né? Isso aí não justifica, tanto é que ficaram detidos aí, né? Tiveram que prestar depoimento, ficaram aqui no Brasil no dia seguinte, aí o ônibus parado em frente à delegacia. Uma curiosidade... Acho que passaram o dia lá, né? Não foi só de manhã, né? Passaram a noite toda e ficou até outro dia tarde. E aí não tinha dinheiro para pagar a fiança, o presidente do Atlético Mineiro que emprestou o dinheiro pro presidente do Boca para pagar a fiança para os caras poderem ir embora. Então foi... Mas o Atlético passou... Será que teve alguma coisa que provocou isso no vestiário ou foi por pura... O que acontece, né? O que eu vejo, tá? O argentino, ele não sabe perder. Já é uma coisa desse. Pode ver que todo jogo que a Argentina perde dá confusão.
Aí qualquer coisinha vai ser motivo para isso. Eles deviam estar muito irritados com o que aconteceu, né? Da anulação do gol lá, anulação do gol aqui. Aí alguma coisa falaram no vestiário lá e partiram para cima. As imagens que tem lá que eles partiram para cima dos jogadores do Atlético, arbitragem, foi uma. E jogando tudo que está na frente, espalhado, jogando cadeira, jogando mesa, espalhando tudo para cima e para baixo. Não sei se teve um fato que desencadeou isso, mas é uma coisa que a Argentina normalmente faz isso. Se fosse o Cruzeiro emprestar o dinheiro. Né, Tava até agora o Boca lá. Tava até agora. Se dependesse do Cruzeiro, tá. Boa observação aí do Juliano. Mas o confronto do Flamengo, claro, a gente tá vendo que o Flamengo tá conseguindo bons resultados, mas eu acho um absurdo você colocar tudo na mão do Renato, cara, falar que o Flamengo mudou por causa do Renato. Você pegar os jogos que ele venceu, muito provável que o Rogério venceria também, né? Sim. Mas é tal negócio, quando todo mundo é contra o cara, ele vai ficar num ambiente de trabalho, né, pressionado 24 horas, aí é complicado, né? Então parece que agora deu um alívio lá pro Flamengo e quero ver a hora que for eliminado, se vai ser tão ovacionado assim como está sendo o Renato, né? É que assim, Dudu, o Rogério, na verdade, depois que ele foi embora, ficou muito claro, o pessoal não gostava dele lá. Não gostava, jogadores, dirigentes, ele era um incômodo, ele era um incômodo para os caras. A hora que ele saiu, volta o Renato, que é outro estilão, e os caras, o boleiro gosta disso. O boleiro gosta desse técnico, né, paizão, que, né, conhece o jogador. O Rogério é um cara mais sério, um cara mais centrado, gosta o estilo de trabalho dele é diferente, não dá muita brecha, não dá muita conversa. Então o jogador não gosta. Infelizmente não é assim. Talvez num time pequeno, que nem no Fortaleza lá, que jogadores estão querendo subir, estão querendo, né, alcançar, não tem ainda vida ganha, entre aspas, eles comprem a ideia. Agora, no time que nem o Flamengo aí, o Rogério chegou com o jeitão dele, querendo mandar em tudo, os caras não aceitam, os caras já eram campeões. Aí chega o Renato, agora eles querem mostrar serviço. Esse jogo, o jogo bom do Renato até agora foi esse de quarta-feira, foi um jogo bom. O Flamengo jogou bem, se não fosse a falha do Diego Alves lá, o Flamengo tinha goleado, já era para ter goleado mesmo de bastante já no primeiro tempo. Aí teve essa falha do goleiro aí, deu uma quebrada aí no ritmo, mas o único jogo bom é do Renato, porque ele não vai fazer mágica. Mas os jogadores, tem uma coisa que eu acho, né, que tem no futebol, né, que não aparece muito para o público, é aquele que o jogador dá um pouquinho mais por causa do técnico. Mas um pouco mais. O nego não vai aprender, o nego vai aprender a bola, e o nego não vai tirar o pé porque é o técnico, porque é a vida dele também, o nome dele está em jogo. Mas o cara dá aquele algo a mais. E você vê que depois que o Rogério saiu, os jogadores do Flamengo estão correndo mais. Tá nítido isso. Então, porque o Renato já fala que o Gabigol tem que ver os DVD dele, né, dos gols. Começa aquela zoação, né, como se fosse coleguinha, né? Os caras gostam disso, um amiguinho de patota aí, velho. Não duvido que ele saia do treino, vai tomar um chopp junto, eu não duvido. Coisa que não tinha com o Rogério. E os caras. O Richard estava no programa do SBT na segunda, não sei se você assistiu. Não assisti. Ele falou que o Rogério é um excelente profissional, que nos treinos de São Paulo, enquanto não acertava a defesa, ele não deixava ninguém embora, né? Que ele falou que não sabe como que um profissional não gosta de trabalhar com o Rogério, porque o cara é 100%. Aí o Sheik já rebateu, falou, mas isso daí ele era como jogador. Como técnico, você não pode ser só isso. Você tem que ter, né, um certo... Deu a entender que tem que bajular o jogador, né, cara? Que não é só mostrar o profissional. De certa forma, é complicado, porque, igual você está falando, e é verdade mesmo, o cara às vezes prefere um treino, né, um treinador que seja mais amigão, que não exija tanto, né? E ele se acha confiante para desenvolver um bom futebol. Mas deveria ser o contrário, porque você tem que valorizar o cara que quer fazer tudo certinho, pô. Exatamente. Mas por que o auxiliar dá certo nos clubes? Às vezes manda embora o técnico, o auxiliar assume e dá certo. Porque ele é o cara amigão. O auxiliar é o cara que, a hora que, por exemplo, o Rogério tá lá, o cara não vai falar com o Rogério.
O jogador, ele tem o ponto de apoio dele é o auxiliar. Aí, a hora que esse cara assume o comando, ele é o amigão dos caras. E com o Renato é isso, ele conhece dessa boleiragem, como você citou aí o Sheik. O Sheik é assim também, é o jeitão dele, é o boleirão, aquele coisa. O Richarlison não, o Richarlison é um cara que gosta de treino, um cara que sempre prezou pelo preparo físico, Você vê que era um cara limitado, mas conseguiu jogar, né, cara? Por quê? Pela dedicação, né? Exatamente. Ele era limitado, a gente percebia no cruzamento, nos passes, né? Mas o cara é que moía de treino, de preparo, né? Para conseguir fazer uma boa apresentação e ele ganhou 5 títulos pelo São Paulo. Sim. Não, foi muito bem no São Paulo e jogava de volante, jogava no lateral esquerdo. O São Paulino tem que ser muito grato ao Richarlison pelo que ele jogou no São Paulo. Isso não tenho dúvida nenhuma. E era um cara sério, um cara que treinava direitinho. Cara que treinava direitinho. Tem a questão aí de outras, as questões extra-campo aí, que ele é um jogador que é marcado por isso, mas na questão do campo ele sempre entregou pro São Paulo. Miguel, um grande abraço pro Miguel. Vamos comparar, né, Miguel? Menos, né? Vamos trocar, dá o Richarlison lá para a seleção portuguesa e manda o Ronaldo aqui pra gente, Miguel. Obrigado aí pela presença. Vamos lá, então. A diferença entre o boleiro e o atleta. O Juliano falou bem aqui, né? Sim. Mas no Flamengo tem muito boleiro, né? Muito boleiro. Agora, o São Paulo, a gente percebeu lá que realmente eu não esperava que o Marquinhos fosse entrar já arrebentando, né? Porque você vê o moleque que acabou de sair de sub-17, foi sub-20, e agora o Crespo viu nele, claro, ele tá lá no dia a dia, ele consegue ver, né? Coisas que a gente não esperava, né? Entrou com tudo lá, principalmente nessa partida de quarta-feira. No primeiro jogo entrou um pouco mais tímido, mas já demonstrando, né? Muita vontade, e agora no jogo de quarta ele entrou e deu conta do recado, né? Acho que foi uma das melhores partidas do ano de São Paulo. Foi. E agora com essa novidade aí do Marquinhos, essa tentativa de contratação do Benedetto, Cacau, acho que vai ter muitas opções aí pro Crespo, né? O Benedetto tá quase fechado, mas ainda não tá certo, né? Sim, e o palmeirense, o Benedetto é de lembrança ruim pro palmeirense, né? Então seria importante pro São Paulo dele chegar aí para... Se puder jogar já nessa partida primeira, né? Porque ele é jogador do Boca que eliminou o Palmeiras e dos 4 gols do Boca ele fez 3. Né? Então tem essa memória contra o André Paraná. A observação do Miguel é muito importante, né? Que realmente o brasileiro tem que se enxergar de um jeito mais profissional o futebol, né? Não só na onda do boleiro, né? É que isso aí, Miguel, isso aí não muda. Isso aí já tá enraizado na cultura, né? Na cultura. Quanto tempo o Gabigol durou na Inter? Só por isso a gente já percebe, né? É isso, e assim, uma coisa que eu sempre bato aqui, falo assim, o Gabigol para mim não é exemplo para nada. Não é um jogador de seleção, aquele jogador excepcional. Acho que é um bom jogador para o Flamengo quando o Bruno Henrique está jogando ali e metendo bola para ele, porque não é essa bola toda aí. Não é. E além de tudo, tem essa marra aí do boleiro, vide o episódio do cassino aí, outras coisas mais. Então, mas assim, voltando no São Paulo, né? Eu acho que se vier o Benedetto é mais uma boa opção pro São Paulo, né, que não está dando sorte com os atacantes até então, mas agora com os 2 últimos, né, o Rigoni também, grande partida do Rigoni, e o Marquinhos parece que acertou, né, e fez o São Paulo esquecer um pouco o Luciano, né, porque o Luciano foi o grande nome do São Paulo até dos últimos tempos aí, é o Luciano, o Éder só machuca, né, o Pablo não joga, então hoje é Rigoni, Marquinhos e a esperança do Benedetto. Vamos rodar nossa lembrança do dia, então? Falando em Libertadores, vamos rodar nossa lembrança do dia. Libertadores 1994. Cacau estava lá, né, Cacau? Estava nesse aí. Só o Miguel falando aqui que lá no Benfica o Gabigol nem chegou a jogar. Libertadores, São Paulo 2, Palmeiras 1. Então, um jogo de volta, um jogo decisivo aí da edição de 1994. Fala pra gente então aí, Cacau. Você que estava, sabe por que estava lá? Porque estava lá, estava ali, ó, Morumbi lotado, né, ó, tava pro meio aí dessa torcida. O Palmeiras, com uma senhora equipe, era da época da Parmalat,
época da Parmalat. Esse aí é o segundo jogo, é um domingo à tarde. É o segundo jogo. Normalmente Libertadores não tem no domingo à tarde, né? Mas foi um domingo à tarde no Morumbi. O primeiro jogo foi realizado antes da Copa do Mundo. Antes da Copa do Mundo de 94. E foi 0-0 no Pacaembu. Né? E o Palmeiras amassou o São Paulo. O Palmeiras amassou o São Paulo, mas não conseguiu. Parecia o Inter com o Olímpia. Mas não conseguiu fazer o gol. Foi 0-0. Foi 0-0 o jogo. Esse aí, o Edmundo foi substituído. Ele brigou muito com o Luxemburgo no primeiro jogo. E depois veio para esse segundo jogo. O que aconteceu? Teve a Copa do Mundo. Né? Os jogadores do Palmeiras, o Zinho e o Mazinho, principalmente, estavam lá na Copa, vieram. E foi muito, na época, acho que agora é o primeiro gol. Na época foi muito falado que o que o Palmeiras fez? Ele teve um mês para treinar e aí arrumaram um amistoso no Japão, uma semana antes desse jogo, no meio da Copa do Mundo. Aí o Palmeiras foi com o elenco todo para o Japão, né? Disputou um amistoso lá e voltou. E é um fuso horário 24 horas, né? Então é difícil você se adaptar ao fuso. Então o Palmeiras foi um tempo de antecedência, ficou lá no Japão e depois para voltar. Assim, foi a desculpa que se deram. Né? O time do Palmeiras era superior ao do São Paulo. Esse foi. O goleiro do Palmeiras é o Gato Fernandes, que é o pai do Gatito Fernandes, né? Que jogou não sei se está lá ainda, estava no Botafogo, Botafogo do Rio. É o pai dele, é o Gato Fernandes, o Paraguai. E esses foram 2 gols do Euler, né? O filho do Bento, que depois também fez sucesso no Palmeiras, né? Foi jogador do. A gente tava pro meio aí, ó. Eu seu irmão e os 2 da DEI estavam do outro lado. Tava no bandeirão aí. A gente tava no bandeirão aí, tava lá em cima. Aí São Paulo fez 2-0, 2 gols do Euler, né? E daí acabou tomando um gol no finalzinho, acho que do Evair. Acho que o Evair quem fez o gol do gol de fato. Agora, o Euler deitava e rolava no Roberto Carlos, não, Cacão? Exatamente. O Roberto Carlos não conseguia marcar o Euler. Era impressionante. Era impressionante essa questão aí. E assim, o São Paulo, mesmo com o time... mesmo com o time... o Juliano fala que não está dando discussão para o Japão, né? Então, o São Paulo, mesmo com o time limitado com relação ao Palmeiras, né? O Palmeiras era o grande time da época. Acho que é o gol agora do Evair. Golaço, hein? Mas estava no finalzinho esse gol aí. O Palmeiras... Aí deu aquele friozinho na barriga, tudo, mas estava no final. Ainda bem que estava no final, não, porque senão ia dar samba esse final de jogo aí. Tava bem no finalzinho, acho que depois o Palmeiras não teve nenhuma oportunidade mais para empatar. Mas assim, é uma lembrança muito legal desse jogo aí, porque é uma das boas lembranças que eu tenho do futebol. Daí o São Paulo acabou classificando, depois teve esse jogo, se não me engano, é pelas quartas de final, né? Daí foi para a semifinal, São Paulo acabou vencendo a semifinal contra o Olímpia do Paraguai, e depois foi para a final com o Vélez. E acabou ficando vice-campeão. Do Vélez você foi, né, Dudu? Foi. Nós fomos juntos nessa aí. Disputa de pênalti lá, rapaz do céu. Exatamente. Então, mas se tivesse ganho aquele título, eu vou falar para você, cara. Seria poderia ser que, né? A história seria diferente daí para frente, né? Porque 95 em diante aí começou, né? Sair um pouquinho do foco da Libertadores. Tá aí a nossa lembrança do dia, 24 de julho de 1994. Lembrando aí um confronto entre São Paulo e Palmeiras, já que os dois vão se encontrar agora no dia 10 e 17 de agosto. Dos confrontos, eu ia falar uma quantidade, mas a pergunta nossa pensa rápido. Mas lembrando que São Paulo não perdeu nenhuma vez Palmeiras em Libertadores. Um abraço aí pro Carlos que está chegando aí com a gente. O Juliano dizendo aqui que não lembrava da excursão. E a observação do Miguel bem interessante, né? Aqui que mesmo que São Paulo não consiga passar, não destrua o que está sendo criado. Uma observação bem importante, porque já que o São Paulo está montando uma equipe bem legal, e caso não consiga avançar em frente ao Palmeiras, que não seja destruída esse projeto, né, Cacau? Dentro disso está correto, Miguel. O que vai pegar para o São Paulo se for eliminado é o Rogério Ceni estar no mercado. Porque vão ter
qualquer derrota do Crespo hoje vai ficar à sombra do Rogério Ceni. As pessoas pedindo para o Rogério Ceni e para o São Paulo. Não pode ser assim. O Crespo é um cara sério, já provou isso, faz um bom trabalho, só que tem que dar tempo para ele. Essa questão aí de essa pressão de qualquer jogo que perde, ficar essa... Aí o São Paulo vai se igualar ao Flamengo, porque cada jogo que o Rogério perdia, pedia o Renato Gaúcho. E acabou acontecendo. A hora que foi sustentável, o São Paulo não pode criar esse ambiente para ele, na minha visão. O Crespo é um cara sério, acreditou no trabalho dele, tem dado resultado, conseguiu o título, está mal no Campeonato Brasileiro, mas vai reagir e vai jogar as fichas nesse jogo da Libertadores e na Copa do Brasil. Eu concordo com o Miguel. Seria um erro trazer o Rogério nesse momento, já que o Crespo está começando um projeto bem interessante. E se você demite o Crespo, pega o Rogério e eventualmente não consiga um bom desempenho, e aí, recorrer a quem? Né? Então não acho que é hora que o São Paulo deva trocar, não. Muito pelo contrário. E essa investida aí no Benedetto agora, acho que também vai dar uma bela reforçada no São Paulo, né? Então tá aí o jogo mais esperado entre São Paulinos e Palmeirenses, praticamente todo o Brasil, né? Porque é um confronto de tradição aí, tanto nos campeonatos nacionais como em Libertadores, e todo mundo está aguardando esse jogo com muita expectativa. Vamos rodar nosso Pensa Rápido, você que está chegando agora, poder participar aqui com a gente, para a gente falar do Brasileirão. Vamos lá então? Pensa Rápido de hoje. Quantas vezes São Paulo e Palmeiras se enfrentaram em outras edições da Libertadores? 6 vezes? 2 vezes? 8 ou 10 vezes? Basta responder então aqui no nosso chat para você concorrer às delícias da Casa do Líbano. Hoje teremos aí 2 quibes e 2 esfirras deliciosos lá da Casa do Líbano para você poder saborear. Vamos lá então, vamos falar do Brasileirão. Brasileirão que tem rodada começando agora às 5 da tarde, Grêmio e América Mineiro. Esse Grêmio, hein? Tava absoluto na Sul-Americana, acabou sendo eliminado, né? Tem aí Grêmio e América Mineiro, daqui a pouco a gente passa os confrontos da Sul-Americana. Palmeiras e Fluminense, hoje 7 horas, hein? Jogão aí para poder acompanhar. Atlético Mineiro e Bahia, amanhã às 11 da manhã. Fortaleza e Bragantino às 4 da tarde, jogão de bola também, né? Flamengo e São Paulo às 4 da tarde, outro jogão. Santos e Atlético Goianiense 6h15, Atlético Paranaense Internacional 6h15, Sport Ceará às 8h30, e na segunda-feira teremos Juventude e Chapecoense, Cuiabá e Corinthians. Coringão vai ter dificuldade do Cuiabá lá que está embalado, hein, Cacau? Não, é jogo difícil para o Corinthians. Cuiabá ganhou duas em seguida, ganhou as 2 primeiras partidas na história da Série A, né? E aí vai embalado contra o Corinthians, né? O Corinthians aquele esquemão dele de jogar atrás, jogar por uma bola, né? Então é um jogo aí para 0x0, 1x1 ou 1x0 para um dos times aí. E o destaque aí do Corinthians trouxe os 2 reforços, né? 2 reforços de peso, não sei como que eles vão estar, mas o Juliano e Renato Augusto, né? Vão dar uma incrementada aí nesse time do Corinthians. Agora resta saber como que eles vão vir, né? Como que estão esses jogadores. E eles, como jogadores, são ótimos. Agora. Juliano tá dizendo que é nome de craque, Juliano, hein? Juliano, nome de craque. Mas é jogo difícil pro Corinthians contra o Cuiabá. Você não acha que o Corinthians está vivendo um pouco uma fase igual o São Paulo já viveu também, de querer trazer a velha guarda, tentando reviver grandes momentos? Trazer Renato Augusto não é um retrocesso, Cacau? Não acho, Dudu, porque o time do Corinthians é fraco. O time do Corinthians é fraco. Ele precisa de... se o Renato Augusto jogar 20% do que ele jogou no Corinthians, já vai ser suficiente, vai ser melhor do que o que tem ali. Então ele está fazendo uma aposta. Tem que trazer o nome, tem que trazer um pouco de mídia, dar nome para o time. Eu não recrimino, não. Eu acho que é uma tentativa, porque se o adversário olha e o grande jogador do Corinthians é Gustavo Mosquito, o time perde-se um pouco o respeito, né? Agora você fala Renato Augusto, um cara que jogou Olimpíada, campeão olímpico, jogou Copa do Mundo, é outro nível eu acho que mais nesse sentido que o Corinthians está tentando resgatar um pouco dessa questão. Se você olhar a escalação do Corinthians, você não conhece praticamente ninguém. Então, eu acho que é um Parece caminho que ele está legal. 5 meses sem jogar ou 5 meses sem receber. Eu não lembro direito a informação agora. Acho que as duas coisas. Aí falaram que ele está vindo para o time certo, né? 5 meses sem receber. Né? Então, já está acostumado, né? Já está acostumado. Já está no...
Tá no caminho certo. O Palmeiras pega aí o Fluminense, um jogo bom também, né, Cacau? Já que o Fluminense está fazendo um bom campeonato e o Palmeiras na liderança absoluta, né? E o Palmeiras, pelo jeito, está com foco aí no Brasileirão, né? Tá querendo ganhar esse brasileiro. O Abel já declarou isso. Não tem nada para poupar, porque não vai jogar a Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, o Palmeiras vai com o time completo. O Fluminense nunca ganhou no Allianz, né? Perdeu 7 jogos que disputou lá. Então, o Palmeiras é favorito para o confronto, porém, o Fluminense, o Roger tem feito um bom trabalho no Fluminense, né? E é de se destacar no Palmeiras, o Abel descobriu uma nova dupla. Se falava em Rony e Luiz Adriano, né? Hoje a grande dupla do Palmeiras é o Breno Lopes e Daverson. Né? Estão jogando muito, estão apresentando mais que o Luiz Adriano e Rony, que é a dupla mais badalada. O Rony foi pro banco já? Tá no banco. Tem um dele, o Luiz Adriano acho que tá machucado e o Rony tá no banco. O Luiz Adriano tem comentário de negociar com o Grêmio, né? O Grêmio, eu vi alguma coisa. Agora, o São Paulo e o Flamengo é o grande jogo da rodada, não? São certeza. Paulo, os últimos 9 jogos, sem perder para o Flamengo, né? A última derrota foi em 2017, quando o Rogério era o técnico, acabou sendo demitido por aquela derrota em 2 de julho de 2017, né? Então, nos últimos 10 jogos, uma vitória apenas do Flamengo, ou seja, 9 jogos que o São Paulo não perde para o Flamengo, que não seja agora, né, Cacau? Exatamente. O São Paulo não espera isso, né? Que fique mais, o tabu dure mais um pouco aí. Mas o jogo do Flamengo, o São Paulo é um jogo que, assim, o Flamengo, apesar do grande time que tem, né? Grandes nomes individuais, o jogo não, até então não encaixava com o do São Paulo, né? Teve várias derrotas no ano passado, a gente até falava que brincava que o Flamengo era freguês do São Paulo, mas vamos esperar que continue essa freguesia. Mas, assim, pela fase dos times, depois do jogo de quarta-feira do Flamengo, né? O Flamengo foi um bom jogo, né? Vamos ver o que vai acontecer. E o São Paulo não vai poder ir com a força máxima, né? Porque tem o jogo da Copa do Brasil na quarta, mas ao mesmo tempo precisa recuperar no brasileiro. Então, a esperança de um bom jogo amanhã. Acredito que seja um bom jogo. O São Paulo não pode nem pensar em perder, até porque tá no bico lá, né? Tá com 11 pontos, o Sport tá com 10, que é o primeiro da zona da degola, né? E o Cuiabá já venceu as 2 partidas, já passou o São Paulo com um jogo a menos, então não é hora de brincar não, né? Acho que o São Paulo tem que ir com força máxima aí para conseguir uma boa vitória frente ao Flamengo, que até vai dar mais condição de São Paulo fazer uma boa partida frente ao Vasco na quarta-feira, né? Exatamente. Acho que é esse o foco. Porque São Paulo vencendo, ele vai para 14, vai lá quase que chegando aí nos 10, né? Então tem que caprichar nesse jogo aí, tentar uma vitória. Na pior das hipóteses, o empate, mas eu acho que tem que tentar ir com tudo para tentar uma vitória, né? Agora o jogo contra o Vasco, né? Para o mata-mata contra o Vasco. Isso, quarta-feira é contra o Vasco, né? Isso. Ah, sim. Não tenha dúvida, Miguel. Agora, essa partida do Flamengo e São Paulo, o Flamengo também tem jogo na quarta-feira, né? Sim. Pela Copa do Brasil. Copa do Brasil. E o jogador pensa nessa questão. A gente acha que não, mas o jogador pensa, né? Estamos 9 jogos sem vencer o São Paulo. Então, muito provável que o Flamengo também vá com força máxima. Deve ver com força máxima. E o Flamengo tem toda a chance no brasileiro, não pode desperdiçar ponto. E é diferente. O Renato poupava muito o jogador no brasileiro, né? Na época do Grêmio, né? Mas agora não. Agora ele acredito que ele vai usar a força máxima. Esse é um jogo importante. O Flamengo, se quer alguma coisa no brasileiro, tem que começar a vencer. Perdeu muito ponto bobo aí. Se quer alguma coisa, quer chegar no Palmeiras aí, tem que vencer amanhã também. O Santos Atlético Goianiense vai chamar de jogo de 6 pontos, já que eles estão somente 1 ponto de diferença, né? 16 e 15. O Atlético Goianiense começou bem, começou a decair também agora na sequência. Então é um jogo que provavelmente o Santos
vá com tudo para cima do Atlético para conseguir essa vitória, né? O outro jogo de destaque, Fortaleza e Bragantino, né, Cacau? O encontro aí dos seus favoritos. Favoritos, parte de cima da tabela, parte de cima da tabela é para ser um bom jogo, principalmente porque o Bragantino joga melhor fora de casa do que em casa. Os dois com 24 pontos, também é um jogo aí de 6 pontos, né? E quem vencer se aproxima aí do Palmeiras. Mas então, quem diria que um jogo entre Fortaleza e Bragantino seria um jogo disputando a ponta da tabela aí, né? Você vê a importância do planejamento da equipe, das boas contratações, né? Para que você consiga fazer bons campeonatos. E que não sejam um chamado cavalo paraguaio, né? Que eles continuem bem até o final, né? Sim. Mas eu acredito, principalmente o Bragantino, eu sei consistência. E o técnico argentino lá do Fortaleza parece que é um cara bom que entende bem do Voivoda, né? Voivoda. Bom treinador. Acho que não é por acaso esse trabalho do Fortaleza, a boa campanha do Fortaleza, não. E o Antônio Oliveira no Atlético Paranaense, Cacau? O Miguel está perguntando aqui, ó. O trabalho O Antônio Oliveira talvez não tenha o tanto destaque, porque ele não, se não me engano, ele não está podendo ficar no banco, né? Ele dá o treinamento e o Paulo Autuori que fica no banco, né? Então, por não ter, acho que não tem o concurso, algum diploma aí do curso da CBF, eu não sei exatamente o porquê. Ele não pode ficar no banco, então ele não tem tanta mídia quanto os demais técnicos portugueses. Mas o Atlético Paranaense tá com um ótimo trabalho, foi primeiro lugar no seu grupo na Sul-Americana, lá perdeu só um jogo, fez 15 pontos na primeira fase, passou bem pelo América de Cali, né, ganhou as 2 partidas, uma delas de 4-1 agora, está fazendo um ótimo campeonato brasileiro, brigando pela ponta, então olho no Atlético Paranaense e olho no Oliveira aí, no Antônio Oliveira, técnico do Atlético Paranaense, que só não tem a mesma mídia, na minha visão, porque quem está no banco é o Paulo Autuori, então isso aí pode passar despercebido, ele está passando, na verdade ele está passando despercebido no futebol brasileiro, muita gente não sabe que o Antônio Oliveira é o técnico do Atlético Paranaense, acha que é o Autuori. E outra coisa, o Atlético Paranaense não vendeu não tem pay-per-view, então você não consegue acompanhar os jogos do Atlético Paranaense na televisão. Ele está disputando a Sul-Americana, o Atlético Paranaense é o time fantasma. Você não consegue... filho do Tony, esse jogador Tony, jogador. Isso. Você não consegue assistir os jogos do Atlético Paranaense, porque não passa no pay-per-view, e a Sul-Americana não passa, só passa na TV Comebol. Então a gente não consegue assistir o jogo do Atlético Paranaense. Então não dá para dar uma opinião mais técnica, assim, porque a gente não consegue ver o jogo inteiro do Atlético. Né? Muito pouco jogo, é o jogo que passa na TV aberta, e até agora não passou nenhum. Né? Então tá difícil de dar opinião sobre o time, como tá jogando, não, a gente vê pelos resultados. O Atlético não tá nem na Globo e nem na TNT? Não. Ele tá na TNT, ele tá na TNT, então só vai passar jogo quando tiver contra time da TNT. E ele não tá, o pior de tudo, ele não tá no pay-per-view, então não passa. E ele só vai passar jogo do Atlético Paranaense pra gente aqui quando jogar com os times grandes de São Paulo, se a Globo quiser passar. Agora essa da Sul-Americana não transmitir nada é brincadeira também, né, cara? O direito de transmissão tá uma vergonha. O jogo do Palmeiras, por exemplo, a gente não pode acompanhar. Aí você vai ter que... Vamos agora fazer um desabafo aqui. A gente paga caro uma Sky para ter todos os canais de esporte, tudo certinho, não sei o quê, daí nenhum canal pode passar. E aí inventa um canal Comebol para passar o jogo, aí você tem que pagar mais para ter o... Não acho correto. E aí ficamos sem ver o palmeirense, né, que não tem o canal Comebol, ficou não assistiu os jogos contra a Católica. Teve que fazer aqueles malabarismos, o cara transmite no Instagram, coisas desse tipo aí. É um absurdo. Para mim, é muito moderno para mim, muito moderno essas coisas para mim. Eu acho que a adesão a canal Comembol está sendo muito baixa, né? Quem que vai ficar gastando tanto dinheiro para... Né? Agora, a Sul-Americana, o Grêmio tropeçou, hein? O Grêmio acabou sendo eliminado aí frente à LDU, começou vencendo a partida, né? Acabou levando a virada, o Grêmio tá fora da Sul-Americana, cara.
Pegou ouro, né? Os dois times de Porto Alegre foi ridícula a participação nesse. Não, e o Grêmio ainda teve ganhou lá, fez 1-0 e acabou tomando a virada, tomando 2 gols da LDU, que não é mais aquela LDU, né? Foi uma campanha ridícula na primeira fase aí da Libertadores, passou aí porque no grupo tinha o Universitário lá que não ganha de ninguém, né? Então acabou passando, acho que fez 4 ou 5 pontos só, se não me engano. É ridícula me desculpe, o LDU era do grupo do Flamengo, né? Grupo do Flamengo, verdade. Flamengo, Vélez e LDU. Então, mas fez 4 ou 5 pontos, não estava com aquela, nem altitude aproveitou, né? Nem altitude aproveitou e acabou eliminando o Grêmio. E uma curiosidade lá em Porto Alegre, a falta de sensibilidade, né? Que agora para as quartas de final, né, vai ser liberado a Sul-Americana, a Conmebol liberou, de acordo com os países, liberou público para os estados, de acordo com os países do local, né? Aí a prefeitura de Porto Alegre, no dia seguinte, o Inter tinha sido eliminado e o Grêmio eliminado, então não tem mais representante de Porto Alegre. A prefeitura de Porto Alegre declarou que os jogos que forem lá em Porto Alegre vão ter público, mas não vai ter jogo, porque os dois times foram eliminados. A não ser que vai jogar o time de outro estado, vai jogar lá, né? Chamar para jogar lá. Ela liberou essa questão lá para Porto Alegre, mas não vai ter mais, não tem mais os times lá, né? Então estão definidos os confrontos da Sul-Americana também. O Rosário pega o Bragantino, o Sporting Cristal, o Penharol, LDU, Atlético Paranaense, Santos, Libertad. Tem aí então os 3 brasileiros que avançaram na Sul-Americana. Você acha que dá algum brasileiro aí, Cacau? Ó, o Bragantino pegou um confronto difícil contra o time argentino, mas o Bragantino nessa Sul-Americana só tem pegado confronto difícil. Pegou uma chave complicada na primeira fase, né? Emelec, Tolima e São Lourenço, passou em primeiro. Aí pega o Del Valle, né? Que é o temido Del Valle, né? Sempre passou bem pelo Del Valle e agora pega o Rosário Central, uma chave difícil. O Santos também passou bem pelo Independente, achava que não ia dar para o Santos, mas conseguiu, né? E o Atlético Paranaense, que o Miguel citou aí, eu acho que o caminho do Atlético Paranaense talvez seja o mais tranquilo. O Atlético Paranaense, entre os 3 brasileiros aí, eu acho que o Atlético é o que tem mais chance. Vamos passar aqui, ó, pela Copa do Brasil, então. A Copa do Brasil, que nós temos aí. A Juliano falou, quem sabe o Flamengo não vai jogar lá no Olímpico, né? Renato mata a saudade lá. A Copa do Brasil, então, temos rodada aí no meio de semana, né? Jogos aí das oitavas de final, Criciúma e Fluminense, Vitória e Grêmio, Atlético Paranaense, Atlético Goiano, o clássico dos Atléticos aí, o Santos e Juazeirense, São Paulo e Vasco da Gama, Atlético Mineiro e Bahia, Fortaleza e CRB, Flamengo e ABC. Jogo do São Paulo e Vasco, então, às 9h30 da noite, provavelmente jogo da TV, né? Na quarta-feira. Então começa já na terça as disputas, Cacau. Dessa primeiro jogo de ida aí das oitavas de final da Copa do Brasil. Sim. E aí, bons jogos aí, né? São Paulo favorito contra o Vasco, Flamengo contra o ABC, Santos contra o Juazeirense, o Atlético Mineiro contra o Bahia. Acho que os times da Série A aí são favoritos nesse confronto. Há um equilíbrio aí, Atlético Paranaense e Goianiense, com um leve favoritismo aí pro Paranaense, né? O Fluminense tem um jogo duro com o Criciúma, né? Mas, enfim, o favoritismo pende para os times da Série A, né? E só lembrar, né, que Palmeiras e Corinthians estão eliminados aí da Copa do Brasil, né? Vão ter, talvez possa ser um fator importante para o Palmeiras, principalmente, que é o líder do brasileiro, né? Para descansar o time, que é uma coisa que o Abel tanto reclamou. Ele vai ter agora 2 semanas aí com um jogo só no coisa. Talvez isso possa influenciar lá no confronto contra o São Paulo lá no dia 10, né? O Palmeiras vai estar mais descansado para esses confrontos, acredito.
E lembrando que no próximo sábado tem São Paulo e Palmeiras pelo Brasileirão, hein? Brasileirão, então. Vão ser 3 jogos. E Atlético e Bahia também vão jogar agora e vão jogar 2 vezes pela Copa do Brasil, né? Então os campeonatos vão se misturando. Miguel está comentando que é isso que ele quis dizer. Sobre o que é, Miguel? Repete para a gente aqui, por favor. Do Palmeiras ter. Ele comentou que o Palmeiras vai ter mais tempo para descansar por estar fora da Copa do Brasil. Ah, sim, é exatamente, Miguel. Boa observação. O calendário de São Paulo está muito mais apertado, né? Já que você vai ter aí os confrontos da Copa do Brasil nas 2 próximas semanas, né? Então, na quarta-feira agora, dia 28, e a volta no dia 4, às 9h30. O Vasco teve troca de técnico, né? Absurdo. Já saiu o Marcelo Cabo, já saiu, né? Marcelo Cabo saiu, entrou o Lisca. E entrou o Lisca. O Lisca tá parado, acho que um mês já que ele ia sair do América. Mais ou menos um mês. Eu achei um absurdo. O Lisca tinha mercado na Série A, né? O Lisca tinha mercado na Série A, aceitar esse convite do Vasco aí. E o Vasco é um absurdo, dispensar o treinador. Tava fazendo uma boa campanha, aí perde um jogo. Não. Essas coisas no futebol, e principalmente agora a gente vê no Rio de Janeiro, né? Também o Botafogo dispensou o técnico. É por isso que está nesse nível, né? Não tem cabimento. Não tem cabimento. O que mais um técnico poderia fazer no Vasco do que o que ele tem feito? Então, você acha que o Vasco tem chance de recuperar na Série B? A gente tá vendo a Série B com o Vasco mal, Botafogo mal, Cruzeiro mal. Eu acho que Cruzeiro e Botafogo já era. Agora o Vasco tem uma chance. O Vasco tem o Cano lá, agora o Lisca assumindo. O Lisca tem a fama de. O Carlos está dizendo que o Lisca recusou Santos, Corinthians e Inter, hein? Exatamente. Não consegui entender. Hein? Não dá para entender. Falar o quê pro cara desse, não? Eu não. Talvez, Cacau, talvez seja o medo da pressão, cara. Não medo, um receio. Não sei que palavra usar. No técnico Inter, que talvez ele tenha mais segurança em trabalhar em equipes segunda divisão ou equipes de menor expressão, talvez possa ser isso, né? Porque como que o cara vai recusar uma oferta de Santos, Corinthians Internacional, cara? Não, mas no Inter, do Santos e Corinthians, para mim é explicável, essa falta de dinheiro, falta de condição de trabalho. Eu também, talvez, mas do Internacional, não consigo entender, porque ele é cria do Internacional. O Lisca veio do Internacional, ele já treinou o Inter várias vezes, nas categorias de base, e depois ele pegou o Inter numa condição muito pior. O Inter estava para ser rebaixado, ele contratou o Lisca dois jogos antes do rebaixamento. Então, só se ele percebeu alguma coisa no período que ele passou lá, ele percebeu alguma coisa que não estava legal, por isso ele não quis aceitar. Aí pode ser. Mas o cara recusar Corinthians, Santos e Inter por algum motivo e assumir o Vasco, eu não sei, é Lisca doido mesmo, né? Literalmente no sentido da palavra, né? No sentido da palavra, porque não tem cabimento, né? Se fosse o inverso, se o Santos e o Corinthians estivessem na segunda divisão e o Vasco na primeira, você até poderia pensar, né? Pô, o cara recusou a segunda divisão porque quer jogar a primeira. Agora é o contrário, cara. 2 equipes de ponta disputando a primeira divisão. Não quero. Não, ele está dizendo que talvez não tenha a proposta efetiva do Inter, por isso que ele não. Eu acho que não teve também. Eu acho que não também. Ele teve, inclusive, ele teve uma do Botafogo, né? Do Botafogo ele teve. E ele recusou o Botafogo. Do Botafogo? Sim. Também tá numa draga danada, né? Uma situação parecida com a do Vasco. A situação do. Se recusar o Botafogo é uma coisa que dá para se pensar, certo? Talvez eu recusaria também. Mas daí você recusa o Botafogo e vai pro Vasco, é a mesma situação, praticamente. Agora, será que se o Grêmio for eliminado frente ao Vitória, o Filipão vai ter vida mansa no Brasileirão? Acho que vai ser mais complicado pro Grêmio, não? Não sei. O Grêmio tá numa situação difícil, né?
E o Filipão com certeza vai estar jogando as fichas agora nessa Copa do Brasil, né? Copa do Brasil aí para ele, pra tentativa de um título, de uma boa campanha, pelo menos, né? Mas ao mesmo tempo tem que estar correndo lá no brasileiro, porque a situação está difícil no brasileiro, né? Conseguiu a primeira vitória contra o Fluminense semana passada, mas a situação do Grêmio é difícil. Então, o Filipão ele tem muito costa quente, né? Então lá no Grêmio ele manda prender e manda soltar, né? Então não vejo problema quanto a isso lá no Grêmio. Não vejo esse problema, não. Cacau, antes da gente finalizar, só um comentário aí sobre a saída do Hernanes do São Paulo, né? O Hernanes que é um ídolo do São Paulo, várias conquistas aí na última década, voltou agora, não conseguiu desempenhar um bom futebol. Ele mesmo disse que a concorrência é muito, muito ampla e com as contusões ele não conseguiu desenvolver aí o que se esperava, né? Aparentemente foi um acordo que foi feito, né, para não prejudicar nenhuma das partes. Ele sai de cabeça erguida, né, Cacau? Mas assim, ele quer jogar futebol ainda, ele não quer parar, não. Então, provavelmente a gente veja o Hernanes jogando em outras equipes aí da Série A, né? Infelizmente o Hernandes não conseguiu ser aquele Hernandes que a gente esperava, né? Mesmo na segunda passagem dele, ele foi bem no São Paulo, né? Ele comandou a equipe, a gente tinha essa esperança, mas ele infelizmente não entregou o que esperava dele. Mas isso não apaga em nada toda a trajetória que ele teve no São Paulo, espetacular, né? Um cara muito, muito útil ao São Paulo, grandes partidas, só que agora não dava mais. A gente estava, infelizmente, pro São Paulo não dava. Talvez, se ele for para um time menor aí, vamos falar aí, Fortaleza, já se especulou no Chapecoense, foi atrás dele, o Fortaleza. Talvez ele seja importante num time menor com a sua experiência, que desaprender a jogar, o cara não desaprende, né? Mas pro estilo de jogo do São Paulo, a forma como o São Paulo jogava, não dava mais Fernandes, infelizmente. A gente via isso, nem no time reserva ele conseguia jogar. Então, não por culpa dele, não por culpa do esquema, mas chega uma hora que não dá mais. Não dá. Sempre falo, né? Até sem nada de ser pejorativo, mas é um cavalo velho, vamos falar assim, tá? Já não rende do mesmo jeito, a forma física não é a mesma, tanto de futebol de hoje vai muito do preparo físico, muita coisa, e da forma como ele está jogando, a forma do preparo que ele tem, contusão, não dá mais Fernandes, difícil para o São Paulo. Mas nada paga a grande trajetória que ele teve no São Paulo. Sai pela porta da frente. E ele frente. disse que quer jogar no futebol brasileiro, não quer sair. Sim. Agora, capaz de ir pro Fluminense, capaz de, né, pegar o próprio Grêmio, né? Tomara que acerte um time ele consiga desenvolver o futebol. Torce pelo Hernandes. Ontem ele fez um vídeo lá, sempre polêmico, né? Fez um vídeo lá, profeta lá, dizendo que ele tá igual 20 anos atrás, andando pelas ladeiras de São Paulo para pegar preparo físico e sem time, procurando o time. Diz que 20 anos atrás era assim. Ele treinava por conta, porque não tinha time, fazia o preparo físico subindo as ladeiras existentes aí na cidade, né? Então agora ele está da mesma forma, procurando o time novamente. O Juliano comentando aqui sobre o Pablo, então para encerrar, Cacau, a vida do Pablo no São Paulo também provavelmente, né, já esteja em fase de negociação, né? Isso. Se achar uma proposta boa, com certeza ele vai embora. Poderia voltar para o Atlético, né? Mas daí não vai nas mesmas condições, né, Dudu? Então... Fred, Nenê, Ganso, Hernandes. Aí, quarteto fantástico do Fluminense, hein, Gilbão? Seria um quarteto interessante aí, lá no Fluminense, né? Vamos lá, então, vamos fazer a resposta do nosso Pensa Rápido, partir para o sorteio. Caminhando aí para o final do programa. Temos aí, então, quantas vezes São Paulo e Palmeiras se enfrentaram em outras edições da Libertadores? Vamos lá, então, para a resposta. Você que participou aqui com a gente. Temos aí, então, 8 vezes. São Paulo e Palmeiras se enfrentaram em 8 vezes em outras edições da Libertadores. São Paulo teve 6 vitórias e 2 empates, né? Então, São Paulo ainda não perdeu para o Palmeiras, que não seja agora também, né? Temos, então, 1974, 2 vezes, né? E de volta, na fase de grupos. 94 e de volta.
94, depois 2005 também, né? 2005 e 2006, 2 anos seguidos. E agora, em 2021, temos aí, então, os confrontos marcados aí para o dia 10, dia 17. Se prepara aí, São Paulino e palmeirense. Força e fé para você preparar a sua torcida aí, né? E conseguir acompanhar esses 2 grandes jogos previstos pela Libertadores da América. Vamos lá, então, para o nosso sorteio. O pessoal está meio com preguiça de participar hoje aí do chat. Vamos sortear aqui, então. Ver quem vai levar as delícias da Casa do Líbano, né? 2 quibes, 2 esfirras deliciosos. Você acompanha diariamente as publicações da Casa do Líbano, seja no Instagram, seja no Facebook. Basta entrar em contato lá pelo WhatsApp 99707-2120. Ou então dá uma passadinha, dá uma chegada lá na Casa do Líbano, hein? Casa do Líbano, que tem as delícias da culinária árabe, também tem agora o empório que o Zé montou lá, para que você possa apreciar as delícias da cozinha árabe. Tá aqui então, quem levou hoje? Opa, caiu o sorteio, mas já tá na mão. Então quem levou hoje foi Juliano. Juliano aí, obrigado pela participação, tá sempre aí com a gente. O Juliano faturou aí os 2 quibes e as 2 esfirras da Casa do Líbano. Parabéns, Jubão. Parabéns a todos que participaram. Semana que vem tem mais presentes, mais brindes deliciosos lá da Casa do Líbano. Caminhar então para o final do programa, Cacau. Programa aí com muitas variedades, desde Olimpíadas, os campeonatos que estão rolando aí de maior expressão no futebol nacional e internacional. Suas considerações finais então, Cacau? Espera aí, o Jubão está dando uma informação aqui, ó. Jubão aqui vai ofertar o prêmio para o Miguel. Aí, Miguel. Faturou aí, ó, os salgados deliciosos da Casa do Líbano. O Juliano acabou de ofertar para você, então, aí, o prêmio que ele recebeu no nosso sorteio. Aceita, Miguel? Se não aceitar... Tem candidato aqui, né, Cacau? Aí sim, Miguel. Entre em contato lá com a Casa do Líbano. Eu já vou passar seu nome, então, para lá, Miguel. 99707-2120. Entre em contato para você combinar a sua retirada, hein, Miguel? Parabéns, Juliano. Parabéns ao Miguel. Os comentários finais, então, Cacau. Vamos lá. Não, uma boa tarde, Dudu. Boa tarde a todo mundo que acompanhou aí. Miguel, Fernando, Paulo. Assim, época boa. Não dá pra gente não falar de Olimpíada, né? Vamos, muito jogo bom aí pela frente. O Juliano até comentou aí no chat, né, que os Estados Unidos massacrou a França no vôlei, né? Então, a gente tá vendo grandes jogos já no primeiro dia, né? Então, vamos ter aí uma semana, aí mais essa semana e mais a outra, né? Grandes jogos. Esperamos estar acompanhando tudo isso e sem contar o futebol, né? Futebol que a gente não para, né? Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Grande abraço a todos, uma ótima semana. Fiquem todos com Deus, um ótimo final de semana também. Obrigado, Cacau. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco aí, acompanhando o nosso programa hoje no horário alternativo. Semana que vem nós voltamos aí para as 6 da tarde. Acompanhe aí o nosso programa. Semana que vem às 6 da tarde. Ou da noite, como queiram, né? Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco, então. Tenham um ótimo almoço. O pessoal já preparando aí a mesa, né? Fazer um almoço bom aí nesse sabadão. Tenham um ótimo sábado, um ótimo domingo, um ótimo final de semana. Feriado aí na segunda-feira, né? E se Deus quiser, no próximo sábado estaremos de volta, então, às 6 da tarde. Obrigado pelo carinho. Compartilhe aí nossos vídeos. Fica disponível aí no Facebook. Daqui a pouquinho já está indo para o YouTube também. Daqui a pouquinho já fica disponível lá o vídeo do programa de hoje. Obrigado a todos. Fé na vida e pau na crise. Tchau.